Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Meu Deus, fala com a gente, abra o nosso entendimento, meu Pai, para entendermos a Tua palavra. Amém. Diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Parece uma coisa tão simples quando nós lemos aqui, parece algo tão simples, mas aí vem a pergunta: por que muitos não encontram a Deus? Mesmo aqueles que o procuram, mesmo aqueles que estão dentro de igrejas, que frequentam cultos, que participam de reuniões, que estão envolvidos, inseridos no meio de pessoas de Deus. Por que essas pessoas, mesmo procurando, elas não encontram? Se nós lemos aqui que se buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, por que as pessoas não estão encontrando? Porque esse buscar de todo o coração não é uma busca comum. Não é como quem procura por alguém e sai à procura daquela pessoa. Deixa eu ver se eu encontro com fulano. Não. Esse buscar de todo o coração é a pessoa se entregar plenamente. É a pessoa buscar com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua fé. É a pessoa que está disposta a tudo para encontrá-lo, inclusive renunciar às suas próprias vontades, seus desejos, seus pecados. É a pessoa abrir mão. É a pessoa estar disposta a tudo para tê-lo, para se encontrar com ele. É a pessoa realmente colocar isso na sua vida como uma prioridade. Porque hoje nós vemos que a maior dificuldade das pessoas em se encontrar com Deus e em ter uma experiência pessoal com Ele, é porque elas estão buscando outras coisas, ou estão buscando Ele de qualquer maneira. E quando eu digo buscar outras coisas, eu digo buscar as coisas que elas precisam, como o pão e o peixe, as necessidades, a solução dos problemas, o alívio para as dores. E não que Deus não possa e não queira fazer isso. Não, Ele quer. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E todas as outras coisas nos seriam acrescentados, porque Deus, o nosso Pai, sabe do que temos necessidade. Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Deus sabe que você tem as suas lutas pessoais. Deus sabe que você tem problemas no seu casamento que você gostaria de resolver.
Deus sabe que você tem dores com seus filhos que você gostaria de resolver, que você tem sonhos que você gostaria de realizar. Ele sabe de tudo isso. Mas quando nós colocamos toda a nossa força, quando nós colocamos toda a nossa alma, todo o nosso foco, toda a nossa inclinação, quando nós nos colocamos plenamente, nós nos entregamos plenamente às nossas necessidades, o que fica para Deus? Ou o que sobra para Ele? Esse é o problema. Você vê, por exemplo, pela própria oração. Você vê que a pessoa, quando ela está orando a Deus para solucionar um problema, a oração, até a oração dela, a postura dela é diferente. Ela ora com mais intensidade. Mas quando ela está buscando o Espírito Santo, a presença de Deus, quando ela está diante de Deus, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, a oração dela não tem essa mesma intensidade, essa mesma força. Por quê? Porque não é de todo o coração. Porque o foco dela está em resolver os seus problemas e não em ter Deus. E eu quero dizer para você que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, e por mais que a gente tente encontrar justificativa plausível para eles, se resume numa única coisa: é falta de Deus. Às vezes a pessoa está com um problema no casamento, está faltando Deus. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, está faltando Deus. A pessoa está com um problema de saúde, está faltando Deus. Não é que a pessoa de Deus, ela não passe por problemas, não, ela passa. No mundo tendes aflições. Mas a maioria dos problemas que nós enfrentamos, na sua maioria, é falta de Deus, da direção de Deus, da presença de Deus para nos guiar. Porque você há de convir comigo que boa parte dos nossos problemas são criados por nós mesmos. E por quê? Falta de quem? Falta de Deus. Falta de orientação de Deus. Os problemas são causados por nós mesmos. Problemas no casamento que são causados pelas nossas grosserias, pelo nosso tratamento, pela nossa maneira de ser, porque não fomos transformados por Deus. Nossa conduta não é boa, não está de acordo com a vontade de Deus. Problemas com os filhos, que na maioria das vezes, sem sabedoria, nós agimos como não deveria. Problemas financeiros, que muitas vezes por causa do ego, da ganância, do orgulho, envolvemos em situações que nos trazem problemas financeiros. Então, se você for olhar com um olhar mais cirúrgico, se você olhar, você vai perceber que a raiz de tudo é a ausência de Deus. E isso acarreta a falta de paz, a ansiedade, a irritação, a fraqueza espiritual, o desânimo e por aí vai. Agora, a segunda coisa é a pessoa não buscar de todo o coração. Se a primeira é as distrações, é focar nas coisas, nas necessidades e não nele, a segunda é a pessoa não buscá-lo de todo o coração, não está disposta a abrir mão de nada por ele.
A pessoa não ora, não jejua, não se conecta com quem? Com Deus. Não busca ter uma vida de intimidade. Não se envolve, não se inclina para Ele. Mas ela diz que o quer. Você vê, por exemplo, que quando você lê a palavra é como água que vai nos limpando. A palavra vai nos lavando. Você lê a palavra, você medita na palavra, você vai aprendendo a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que perdoa, alguém que não julga o tempo todo. Você vai se tornando uma pessoa parecida com quem? Com Ele. Você vai buscando se parecer com Ele. Como? Meditando na palavra, seguindo os passos dele, se perguntando o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, qual seria a reação dele, como ele se comportaria, o que ele falaria. É se colocar no lugar dele. O que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar? E quando você faz isso, quando você busca por isso, e você começa a ter esse desejo de se parecer mais com Ele, e você começa a buscar, meu Deus, eu quero mudar, eu quero ter um novo coração, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a andar e viver pela fé, não pela vista, não pelo que eu estou vendo. Eu quero me parecer com o Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter os teus pensamentos, os teus sentimentos, eu quero falar como o Senhor falava, eu quero agir como o Senhor agia, eu quero pensar como o Senhor pensava, eu quero me parecer com o Senhor, meu Pai. Quando a pessoa faz isso, ela mostra que ela quer, e que ela está disposta a abrir mão de si mesma, para se parecer com Ele. Então o Espírito Santo vem sobre ela, e ela recebe esse poder do Espírito Santo, para se tornar parecida com Jesus. E ela se torna uma testemunha de Jesus. Quem olha para ela agora, vê Deus, vê luz, porque agora ela se tornou uma testemunha dele. Então o que faz uma pessoa ter uma experiência, um encontro com Deus, é essa busca de todo o coração, é essa entrega total, é essa entrega verdadeira. É certo que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ah, esse aqui eu gostei dele, então eu vou descer sobre ele. Não, esse daqui eu não gostei não. Esse aqui eu não quero nada não. Não é assim. O Espírito Santo está à disposição de todos. A Bíblia diz que nos últimos dias, ele fala, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Toda. Olha a palavra, toda carne, sobre todos, sem distinção. No passado era assim, até os gentios recebiam a presença de Deus quando criam. Ou seja, o Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que creem, aqueles que o querem, aqueles que o buscam. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela recebe essa força, esse poder que é dele. E ela passa a ser ensinada por ele, ela passa a ser guiada por ele, ela passa a ser dirigida por ele. Se ela era uma pessoa que tinha dificuldades em perdoar, agora ela já não tem mais.
Se ela não tinha alegria, agora ela tem. Se ela não tinha bondade, agora ela passa a ter. Se ela não tinha paz, agora ela passa a ter. Se ela não era fiel, agora ela passa a ser. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito Santo passam a se manifestar nela, na vida dela. Paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, por aí vai. A pessoa é tomada pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Então priorize o Espírito Santo. Cuidado com as distrações. Cuidado para o diabo não te enganar, não te iludir. Porque todos nós somos tentados por alguma coisa. E a Bíblia nos ensina que ao sermos tentados, que nós não devemos dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não nos tenta com o mal. A pessoa ao ser tentada, não diga, eu sou tentada por Deus. Não. Mas nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, que nos seduz e atrai. O diabo, ele tem participação? Tem. Foi ele foi o tentador no deserto, tentador de Jesus. Mas o diabo só explora as nossas fraquezas. Você vê que com Jesus não funcionou. Por quê? Porque os olhos de Jesus não estavam nas coisas cá de baixo. O olhar de Jesus estava nas coisas do alto, celestiais. Então o diabo tenta uma pessoa, sim. Ele quer nos distrair, ele quer tirar o nosso foco daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Ele quer. Mas por que ele faz isso? Por conta das nossas próprias fraquezas. Então priorize a presença de Deus. Cuidado com as distrações. Cuidado com o que você está buscando. Cuidado para você não tirar o Espírito Santo do centro da sua busca. Cuidado para você não fazer isso. Porque não tem nada que uma pessoa possa receber de Deus que é mais importante do que o Espírito Santo. Você pode ter recebido milagres extraordinários. Pastor, eu conquistei muito. Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho casamento, hoje eu tenho um carro importado, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho tudo. Mas se não tiver a presença de Deus, não tem nada. Porque a presença de Deus é o mais importante. E basear a nossa vida nas nossas conquistas materiais, basear a nossa vida com Deus nas conquistas, isso é um erro. Eu sou de Deus porque eu conquisto. Eu sou de Deus porque eu tenho posses. Eu sou de Deus porque Deus me prospera, porque Deus me abençoa. Cuidado. A Bíblia diz, se as tuas riquezas te prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Cuidado. Porque conquistas não é parâmetro para medir vida com Deus. Você pode ter muitos problemas e mesmo assim ter vida com Deus. Você pode ter muitas lutas e mesmo assim ter vida com Deus. Como você pode estar vivendo em paz, sem problema nenhum, e não ter vida nenhuma com quem? Com Deus. É só você olhar para a história de Lázaro e o rico, que você vai perceber que o nosso nível social não interfere no nosso espiritual. Não interfere. Tanto o rico como o pobre, o branco
e o negro, o estrangeiro ou de casa, pode ter um encontro com Deus, se quiser, se buscar e se priorizar isso de todo o coração, de todo o coração. Então busca de todo o coração. Em Salmos, no capítulo 119, no versículo 2, diz assim: bem-aventurados, felizes, os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. É de todo o coração, é com toda a força, é com toda a alma. Isso implica, se necessário for e cortar da sua vida tudo aquilo que desagrada a quem? A Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença dEle.